Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Nesta passagem bíblica que faz parte das leituras da liturgia diária de hoje. Tá? Então essa é a primeira leitura da liturgia diária de hoje. É a segunda carta direcionada a Timóteo, né? São Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Nós estamos na segunda carta. Então a passagem é 2 Timóteo. Vamos pegar o capítulo 3 e vamos ler do versículos 10 em seguinte até o versículo 17. Esta palavra nos diz assim, acompanhe conosco. Caríssimos, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei lá em Antioquia, em Icônio e também na cidade de Listra. E que perseguições sofri! É como se São Paulo estivesse dizendo assim, só Deus sabe o tamanho das perseguições. Mas de todas essas perseguições, o Senhor me livrou. O Senhor estava comigo, me protegeu e me guardou. Versículo 12. Aliás, todos aqueles que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo serão também perseguidos. Os homens maus e sedutores irão a cada dia de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece tu então firme naquilo que aprendestes e aceitastes como sendo uma verdade de fé. Tu sabes bem de quem aprendestes. Desde a infância, tu conheces as sagradas escrituras. E tu sabes que ela tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos filhos, esta leitura da liturgia de hoje, tirada da carta de Timóteo, capítulo 3, versículos do 10 ao 17, vem nos trazer um ensinamento, vem nos trazer uma reflexão fundamental para nós que desejamos ter uma vida de intimidade com Deus, de caminhada com Deus. Veja o que nos fala aqui. Primeiro, São Paulo começa a sua carta falando a Timóteo, porque, se você perceber, nas leituras da liturgia dos dias passados, também vamos encontrar Paulo falando a Timóteo, inclusive Paulo dizendo a Timóteo, olha, Timóteo, eu te ordeno que você possa reavivar a chama do Espírito Santo em ti, que recebeste pela imposição de minhas mãos. Não desanima, Timóteo. Ah, não te importa, porque as pessoas estão dizendo que tu és jovem. A pessoa que tem mais idade, a pessoa que já tem uma certa experiência de vida, ela traz em si esta segurança de passar para outras pessoas que ela tem o que falar, que ela tem o que orientar, ela tem conselhos para dar, porque ela tem experiência de vida.
O coitado do Timóteo era um jovem que estava começando a sua vida missionária, na qual São Paulo tinha conferido a Timóteo a condução de uma comunidade. Então tinha muitas pessoas que não estavam querendo ouvir a Timóteo simplesmente porque ele era um jovem. Pessoas já adultas, pessoas de mais idade, pensavam em si: como é que eu vou ouvir essa pessoa, esse menino, esse jovem? Eu é que deveria estar ensinando a ele. Então parece-me que naquele momento, naquela circunstância, Timóteo tentava ensinar à comunidade a sabedoria que Deus colocava em seu coração, em sua mente, mas muitos não queriam ouvir por conta da idade de Timóteo. E isso foi desanimando o coração dele a tal ponto de Paulo precisar chegar para ele em um determinado momento e dizer: Timóteo, não desanima. Permanece firme, reacenda o fogo, o ânimo do Espírito Santo em ti. Lembra-te, o Espírito Santo que recebestes pela imposição de minhas mãos é um espírito de coragem, é um espírito de força, é um espírito de firmeza, de ousadia, de fé. Então nem liga, Timóteo, para o que estão falando de ti. Vai lá e fazes da parte de Deus o cumprimento da missão que lhe foi confiada. Então, alguns dias atrás, a gente vem ouvindo Paulo falar para Timóteo, exortando, reanimando. E agora ele chega aqui nesta palavra, nesta passagem, na segunda carta, e ele começa essa passagem lembrando a Timóteo de tudo aquilo que ele, Paulo, tem sofrido por conta da pregação do Evangelho. Ele começa essa passagem dizendo: tu me tens seguido fielmente, ó Timóteo. Tu tens sido fiel naquilo que eu tenho proclamado, aquilo que eu tenho pregado para ti, aquilo que eu tenho te ensinado sobre as Escrituras. Eu vejo, Timóteo, que tu tens sido fiel cumpridor. Tu não tens só ouvido, tu não tens só escutado, mas tudo aquilo que tens ouvido pela pregação, tens guardado no teu coração e tens vivenciado dia a dia. Amém. Paulo começa essa palavra falando isso. Tu tens sido fiel no ensino, nos procedimentos, nos projetos, na fé. Tu tens sido paciente no amor e na perseverança. Agora, nas perseguições, nos sofrimentos que suportei em Antioquia, veja, Timóteo, o tanto que eu sofri. Eu dou glórias a Deus por tu estares sendo fiel naquilo que eu te ensinei. Mas eu preciso, Timóteo, que tu percebas que todo aquele que se coloca a serviço de Deus, todo aquele que um dia decide na vida a ser de Deus, precisa compreender que abraçar uma vida com Deus é também abraçar a cruz do Senhor. É também abraçar uma vida de sofrimento e de renúncia. Então eu não quero abraçar uma vida com Deus. Que história é essa? Eu quero é parar de sofrer na minha vida. Eu já sofro tanto, eu já tenho tantas perseguições, tantas dificuldades. E você vem me dizer que abraçar uma vida com Deus é abraçar o sofrimento, é abraçar a dor, é abraçar a renúncia. Já não me basta o que eu já sofro, o que eu já tenho? Queridos, deixa eu dizer para você. Abraçar uma vida de dor e sofrimento com Jesus Cristo é abraçar a vitória da cruz. Porque a dor e o sofrimento em Deus nos faz passar pela dor e pelo sofrimento humano que nós vivemos na nossa vida em particular. É quando eu olho para a dor e o sofrimento de Jesus na cruz que eu percebo que as minhas dores particulares, os meus sofrimentos, minhas perseguições, minhas dificuldades individuais de vida, nada são diante dos sofrimentos, das dores de Jesus na cruz. É quando eu pego as minhas dificuldades particulares, minhas dores, meus sofrimentos e uno aquilo que eu passo, aquilo que eu estou sentindo a aquilo que Jesus passou e sentiu.
quando eu faço essa união, que eu encontro a força, que eu encontro o caminho para suportar as dificuldades da minha vida. Então a solução não é fugir da cruz. A solução não é se afastar daquele que é a solução da minha vida. O caminho não é esse. E São Paulo vem lembrar isso. São Paulo vem falar isso de uma maneira muito clara para Timóteo. Timóteo, veja o tanto que eu sofri lá em Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra. E ele vai citando 3 cidades aqui, aonde São Paulo passou, porque São Paulo foi extremamente perseguido, foi preso, São Paulo foi arrastado, São Paulo foi chicoteado, precisou passar fome, sede, se esconder. Chegou quase a morrer, naufragou no meio do mar. São Paulo viveu de todas as experiências de sofrimento e perseguição. E aí é por isso que ele diz assim: e que perseguições eu sofri. Eu acho que ele lembrou naquele momento daquilo que tudo que ele vivia na sua vida por causa do Evangelho. Ora, São Paulo estava sofrendo por causa da pregação da palavra de Deus. Talvez se ele estivesse dentro de casa, deitado numa rede, deitado na sua cama, nada fazendo, talvez ele não estivesse passando por aquelas perseguições todas. Se ele estava sendo perseguido, é porque ele saiu do seu comodismo, é porque ele foi pregar a palavra de Deus, é porque ele estava anunciando aos povos pagãos que ainda não conheciam o nome de Jesus, estava anunciando a boa nova. É porque ele estava no campo de batalha da evangelização. Por isso que ele estava sendo perseguido. E então, ele diz: que perseguições sofri, mas de todas elas me livrou o Senhor. E aí o versículo 12, Paulo vem nos trazer a lucidez. Ele vem nos tornar claro a respeito das perseguições. E ele diz assim: ora, todos aqueles que quiserem viver com Deus, todos aqueles que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo, também serão perseguidos, também passarão pelos mesmos sofrimentos de Cristo. No versículo 14 ele diz: permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes, como verdade na tua vida, Timóteo. Porque tu conheces a palavra das Escrituras desde que tu era criança, desde a tua infância. Tu sabes que esta palavra, ela tem o poder de te comunicar sabedoria e ela te conduz à salvação e à fé em Cristo Jesus. Tu sabes que essa palavra, ela é útil para te ensinar, para argumentar, para corrigir, para te educar na justiça. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: não tira os teus olhos da palavra de Deus. Não tira, ó Timóteo, os teus olhos daquilo que a palavra de Deus hoje te orienta. Ela é o teu guia, ela é a tua bússola, ela é a tua orientação de vida. Aqui dentro está o manual para que eu viva a minha vida conforme a vontade de Deus. Queridos, a grande verdade é que viver para Deus não é fácil. Se nós não colocarmos o nosso coração na esperança do céu, se eu não estiver nesta terra, vivendo, buscando a vontade de Deus, mas com o coração, com os olhos voltados para o céu, eu não consigo viver a vontade de Deus nesta terra. Porque é o céu que eu contemplo. O céu é a recompensa de toda a busca de vivência da vontade de Deus, porque eu sei que a busca da vivência da vontade de Deus, a busca de viver esta palavra, vem consigo, vem junto, dor, sofrimento, renúncia, despojamento, entrega de vida.
Eu não consigo viver esta experiência de morrer para mim se eu não estiver com os meus olhos e o meu coração voltados na recompensa. Do que vale o sacrifício sem uma recompensa? Ora, veja só. Um esportista, ele passa 4 anos da sua vida se preparando para o grande momento de se apresentar nas Olimpíadas. Vocês sabem que eu sou formado em educação física. E eu sei bem como é que é este meio do esporte. Então a gente vê, por exemplo, um esportista, aquela pessoa que pratica atletismo, por exemplo, ele precisa todos os dias levantar-se e correr naquela pista de atletismo o mais rápido que ele puder naquele dia. E no dia seguinte, ele vai tentar superar, bater o recorde do dia anterior. E assim ele vai fazendo. E assim ele vai buscando a cada dia se superar. Para que no dia das Olimpíadas, no dia do campeonato, ele esteja preparado para o combate que ele vai travar com os demais concorrentes que ali estão. E esta preparação é uma preparação de dor, de renúncia, de sacrifício. Alguns deles fazem esta preparação debaixo de sol quente, para que haja adaptação do corpo às condições climáticas. Ou se a competição vai ser em um local frio, eles fazem isso no frio. Alguns deles precisam renunciar a certos tipos de alimento para manter a sua nutrição adequada. Alguns deles precisam, mesmo sem vontade, ter que levantar, ter que fazer exercício físico, ter que preparar o seu corpo, ter que adaptar o seu corpo. Alguns deles, mesmo cansados, precisam fazer o treinamento daquele dia. Superar a dor, alguns se lesionam, alguns estão sentindo dor no tornozelo, outros na musculatura da coxa, mas vão com dor, vão cansados, vão sem vontade e fazem o treinamento, porque todo sacrifício da preparação poderá resultar lá na frente na glória da vitória. Aquele que lá atrás não estiver disposto a se sacrificar, apesar da dor, apesar do sacrifício, apesar das limitações, aquele que lá atrás, na sua preparação, não estiver disposto a enfrentar todo o sofrimento, visualizando a recompensa que virá lá na frente, nunca alcançará esta recompensa. Se alguém chegou lá, se alguém conseguiu a medalha de ouro, se alguém conseguiu subir no pódio, a conquista daquela medalha, ela foi conquistada à custa de duras lutas, de sacrifício e renúncia lá atrás. Durante muito tempo de vida foi preparado, foi construído um caminho para se chegar ali. Ora, queridos, o céu também é assim. O céu é o nosso pódio. A medalha de ouro do desportista, do atleta, para nós, o que nós vamos receber não é a medalha de ouro, nós vamos receber a pérola mais preciosa do mundo, a pérola mais preciosa da existência, que é a presença de Deus. O tesouro maior que é a sua existência, que é a sua presença, que é a sua presença eterna, que é a graça santificante derramada no céu. É este o tesouro, é esta a recompensa. O céu é a minha recompensa. Eu preciso olhar para o céu e eu preciso entender que lá é a minha recompensa. Eu preciso compreender que lá é o meu lugar, é o pódio, é a minha vitória. Mas que para que eu alcance o céu, para que eu entre, para que eu suba no pódio, para que eu receba o tesouro inesgotável, eterno, precioso e valioso da minha vida, eu preciso hoje me preparar para o dia da competição. Fazendo uma metáfora com esse exemplo que eu dei aqui, eu preciso me preparar para o dia em que eu vou me encontrar com Deus.
O dia do meu encontro com o Senhor é o dia da competição do atleta. O dia do meu juízo final é o dia aonde, diante ali do Senhor, toda a minha preparação aqui nesta terra, ela vai ter sentido. Sabe, aquele momento que na tua casa, naquela hora entre você, marido e mulher, estava havendo uma discussão, e mesmo dentro do teu coração, tu sentindo que você estava diante daquela discussão com a razão, você estava no seu direito, mas você resolveu abrir mão do seu direito e da sua razão, e você resolveu então silenciar, aquietar o teu coração, acalmar-se e ceder ao outro. Ora, humanamente olhando para isso não tem sentido. Isso não faz sentido, abrir mão daquilo que eu estou com a razão. Isso só vai ter sentido no dia em que você chegar diante de Deus. No dia do teu encontro com Deus, na tua última hora de vida e no dia que você se encontrar com o Senhor. Aonde Deus olhará para a tua vida e dirá: filho, naquele dia, filha, naquele dia em que tu abriu mão do teu direito, em que tu silenciou, em que tu aquietou teu coração, naquele dia tu estavas ganhando o céu. Todas as nossas obras de vivência da vontade de Deus, da busca da palavra de Deus, elas fazem sentido na recompensa celestial. Sofrer por sofrer não tem sentido nenhum. Eu quero sofrer nesta terra. Isso é masoquismo. Nós não estamos falando de masoquismo. Nós estamos falando de abraçar a dor, o amor e o sofrimento com vistas para a recompensa celestial. Porque foi isso que São Paulo viveu, foi isso que São Bonifácio, que celebramos no dia de hoje, viveu, foi isso que todos os santos da igreja viveram, foi isso que todos que viveram isso se assemelharam a Jesus, que também viveu isso. O próprio Filho de Deus encarnado para nos trazer a salvação, viveu durante toda a sua vida missionária perseguições, calúnias, infâmias, injúrias e, por fim, sofreu também fisicamente as dores da evangelização. Se você não encontra na sua vida essas dores, alguma coisa está errada. Se você é de Deus, prepare-se para sofrer também. Mas sofrer em Deus é um sofrer pacífico. Não é um sofrer desesperador. Ser perseguido, ser injustiçado, caluniado, renunciar à minha vontade, renunciar ao meu querer, abrir mão dos meus direitos, humilhar-me, ou se deixar ser humilhado diante de situações, e mesmo assim manter o coração mergulhado na paz. Todo esse sofrimento nós conseguimos passar em paz, na quietude, porque dentro de nós se move o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em uma alma que assim experimenta o sofrimento em Cristo Jesus. E a presença do Espírito Santo me traz a quietude e a fortaleza para viver todas essas coisas em paz. E o que é interessante é que quando os sofrimentos por causa de Cristo me levam à quietude e à paz, automaticamente os meus sofrimentos por causa da minha vida, meus sofrimentos particulares, acabam também sendo vivenciados, eu acabo passando por essas coisas em paz. Ou seja, finalizando, quando eu vivo os sofrimentos da perseguição por eu ser de Deus, o Espírito Santo aquieta e acalma o meu coração e eu passo por esses sofrimentos, por mais que doem, eu passo por eles na quietude, na tranquilidade, na segurança. E ao mesmo tempo, os meus sofrimentos particulares e individuais de vida também associam-se aos meus sofrimentos de perseguição evangélica
e eu também passo pelos meus sofrimentos individuais em paz, na quietude e na segurança de Deus. Então, filhos, vale muito a pena vivermos a palavra do Senhor, torná-la viva, praticante, concreta em nossas vidas, olhando para o céu e entendendo que lá é a nossa recompensa, que tudo que sofremos hoje aqui terá sentido quando chegarmos na porta do céu. Tudo fará sentido quando chegarmos lá. Então que hoje você deixe que o seu coração deseje o céu.